Bom dia a todos, hoje 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira depois das cinzas. O Evangelho é Mateus, o capítulo 9, versículo de 14 a 15, o texto é este. Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Olha só, cada coisa no seu tempo e na sua hora. O evangelho de hoje é um texto pequeno, mas que toca em um assunto espinhoso, num ponto crucial no tempo de Jesus, que era a questão do jejum. Os fariseus e os discípulos de João Batista ficaram intrigados com os discípulos de Jesus pelo fato desses não praticarem o jejum, que para eles era questão fundamental. Ao que parece, Jesus parecia também não dar muita importância para isso. Para Jesus existiam coisas mais importantes, e isso sem dúvida nenhuma. Por que Jesus não insistia na importância do jejum? Ele entendia que sua presença seria a realização das esperanças do povo de Deus desde longa data. Era ele o Messias esposo, cuja presença deveria ser saudada com alegria, com cantos e festa, e não com luto e tristeza. O jejum comportava a ideia de espera da chegada de alguém com quem se sentaria à mesa para juntos partilhar um banquete preparado. Ninguém que foi convidado para uma festa, seja ela qual for, vai primeiro se alimentar em casa e quando chegar na festa vai ficar num canto à parte enquanto os demais convidados se fartam no banquete oferecido. Sem dúvida nenhuma, seria aí uma falta de consideração muito grande e até uma falta de respeito com quem o convidou. E Jesus entendeu que a convivência dele com os seus discípulos seria como a participação em uma festa de casamento. Ele é o noivo por excelência que chegou para o banquete de suas núpcias. Portanto, é bom que seja dito, Jesus não está aqui criticando aqueles que fazem o jejum. E muitos deles eram até exagerados, como era o caso daquele fariseu da parábola que Jesus contou lá em Lucas 18, versículo 12. Jejuava 2 vezes por semana aquele fariseu, era exagerado. Só que ele não vê necessidade disso enquanto o noivo estiver com eles. Mas quando o noivo for tirado do meio deles, aí sim deverão jejuar na expectativa e na esperança de sua segunda vinda. Aqui, Jesus já está falando de sua paixão, sua morte e ressurreição. O tempo em que ele ficará fora do convívio com os seus, ou seja, o Filho do Homem vai morrer e vai ressuscitar depois de 3 dias. E esta hora já se aproxima. Aí sim, tempo de jejum e preparação. E aqui é interessante, nisso consiste o jejum cristão, ou o jejum da igreja, proposto a nós no tempo de Quaresma ou em outras ocasiões que são prescritas ao longo do ano litúrgico, na esperança do Senhor que vem nos convidar a entrar com Ele para o banquete de sua Páscoa. Isso é interessante, viu? Por quê? Porque nós não podemos ficar apenas esperando a Páscoa uma vez por ano. A Páscoa se renova em cada domingo celebrativo, em cada domingo festivo e também em cada Eucaristia celebrada. É sempre uma Páscoa nova e o Senhor vem celebrar sua Páscoa conosco. O jejum cristão se faz pensando em Jesus e por causa dele. Ele não tem um fim em si mesmo, antes é um meio de se abrir ao Messias que vem. E aqui a lembrança daquilo que diz Santo Agostinho,
Tenho medo do Senhor que passa por mim todos os dias. O medo de Santo Agostinho não era o medo de Deus, nem o medo de Jesus. Era o medo de quando Jesus passasse por ele, não encontrá-lo pronto, preparado, vigilante. E aí como é que seria? Então essa necessidade, né, de estar atento, preparado, vigilante. Desta forma, o jejum só agrada a Deus quando for capaz de ordenar as paixões desordenadas no coração do discípulo e torná-lo mais sensível aos irmãos, sobretudo os irmãos sofredores. Olha isso? Então aqui o jejum cria uma dimensão muito maior, não só a cada pessoa individualmente falando, mas também nessa dimensão comunitária no convívio dos irmãos, sobretudo os que mais sofrem. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenham todos bom dia, fiquem todos com Deus.